Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos. Se você não me conhece ainda, eu sou fisioterapeuta respiratório, trabalho na cidade de Curitiba, atendo presencialmente toda a região de Curitiba, seja a própria cidade de Curitiba ou região metropolitana aqui, que são as cidades que ficam ao redor de Curitiba. E mantenho esse canal no YouTube. Através dele também eu ofereço um serviço de informação e também o programa Respire Melhor. O programa Respire Melhor, se você quiser saber mais sobre ele, é através do Clube de Membros na assinatura Excelência Premium. Bom, hoje é um vídeo até bacana de se fazer, tá? Porque é parte da polêmica da fisioterapia respiratória, que é esse camarada aqui, né? O Respiron. Respiron. Hoje aqui a gente vai falar sobre o Respiron Classic, que foi sobre uma dúvida, né? Acho que provavelmente ele começou a me seguir hoje. Acho que é Luiz o nome dele, Luiz Carlos, ele deixou um comentário num vídeo com o título Respiron Invertido. Esse vídeo aqui foi solicitado por algumas pessoas, porque é muito comum, hoje mais ainda do que anteriormente, é muito comum o uso do Respiron desse jeito aqui, ó. Que bonitinho. Que é o tal do Respiron invertido. Assim, sem nem o que falar sobre o uso invertido desse aparelho, viu? Quer dizer, não sei nem o que falar, eu vou falar, né? Mas assim, eu sinceramente gostaria de saber quem foi a pessoa que criou essa ideia de usar esse aparelho dessa forma. Ele é um aparelho inspiratório, ele é um incentivador inspiratório. Tá? Aqui está a caixinha dele. Exercitador e incentivador respiratório. Fala respiratório aqui, mas ele exerce força no músculo inspiratório e não no músculo expiratório. Tanto que existe a base aqui dele, né? Essa base aqui que seria para você colocar ele sobre uma superfície e fazer a respiração, fazer a elevação das bolinhas. Então, ele coloca lá: bom dia, excelente vídeo. Me foi prescrito usar invertido. Tudo bem. Eu conseguia levantar as 3 bolinhas, mas hoje, após seus comentários, passei a usar na forma normal. Inclusive, peço a você que nos explique o porquê das 2 linhas do tubo da esquerda. Sou asmático e fica complicado na cabeça da gente uma situação desta. Foi prescrito por um pneumologista, situação muito séria, vou ficar te esperando. Pode me esperar que eu respondo todo mundo, alguns eu respondo só na forma escrita e respondendo nos comentários. Outras situações, a minha resposta vai também através de vídeo. Então, primeiro ponto, para a gente prescrever um recurso, a gente precisa entender as características da doença e entender as características do recurso, tá? Isso para mim, é um pouco óbvio. Entender a doença não significa que eu preciso ver a tomografia do paciente e ver todas as imagens lá. Isso é algo que assim, compete ao médico para ver a complexidade da doença, o que está comprometido lá no parênquima pulmonar, etc. Se bem que eu acho que para asma nem é comum solicitar tomografia, né? Se você é médico e está me vendo, deixa aí nos comentários se é comum a solicitação de tomografia ou acaba sendo solicitado em algum momento, acho que é solicitado tomografia, né? Eu sei que basicamente é uma espirometria que tem que solicitar, né? Enfim, existem outras questões aí que o profissional médico ele solicita de exames para poder chegar ao diagnóstico da asma, mas não vou entrar nesse mérito porque eu não sou médico. Eu entendo disso daqui, entendo desse camarada aqui, entendo da prescrição do exercício. Eu não entendo de prescrever remédio, muito menos de dar diagnóstico de doença. Porém, eu entendo do recurso associado à complexidade daquela doença. Mais especificamente, não devemos pensar no recurso
em função da complexidade da doença, mas sim da complexidade das alterações biomecânicas daquela doença. O que é isso que eu estou querendo dizer? Tá? Primeiro ponto, precisamos entender que classe de doenças a asma se enquadra. A asma ela é uma doença obstrutiva. É uma doença obstrutiva e ela é caracterizada também por uma inflamação nas vias aéreas. Também não vou entrar no mérito se essa inflamação é persistente, se em algum momento ela some ou ela volta. Eu sei que existe vídeo no YouTube aí de pessoas tratando asma como DPOC. Asma e DPOC não tem nada a ver. Existem algumas características delas, mas, enfim, como esse é o vídeo de um fisioterapeuta, eu não vou entrar no mérito da doença, até porque não é esse o foco. É falar especificamente dessa dúvida sobre o seguidor. Por ser uma doença obstrutiva e inflamatória, ela tem, ou pelo menos em alguns momentos, restrição, ela a doença. O paciente que tem essa doença, em alguns momentos ele vai ter restrição de fluxo aéreo. Primeiro ponto para você entender a complexidade do recurso na doença é esse. Se esse paciente, em algum momento, ele desenvolve uma restrição de fluxo aéreo, ele tem um fluxo reduzido. E como que esse aparelho funciona? Ele funciona mediante restrição de fluxo. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu vou elevar a bolinha. Vou elevar uma só. Opa, elevei. Vou elevar duas. Foi as três. Vou levar as três lá em cima. Agora, quer ver? Vai ficar mais difícil, porque aqui tem um anelzinho, né? Bem aqui assim. Tem um anelzinho, eu vou deixar ele mais pesado. Deixei ele no último aqui, mais pesado. Dá uma olhada aqui, ó. Dois aspectos que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, concorda comigo que houve o aumento da carga do aparelho? Tá? Isso eu acho que é claro para todo mundo. Mesmo você estando aí do outro lado da tela, está claro para você que houve o aumento da carga. Característica do aparelho é que essa carga ela é aumentada mediante restrição de fluxo. Ponto. Se é mediante restrição de fluxo, a doença, a asma, ela é uma doença que existe essa limitação de fluxo aéreo, bolas, por que eu vou usar esse aparelho? Eu tenho um recurso que ele funciona à base de restrição de fluxo e eu tenho um paciente que a doença dele, uma das características da doença dele é restrição de fluxo. Para mim é incoerente isso. Para mim é totalmente incoerente. Mas assim, existem inúmeras pessoas que utilizam o Respiron. Também é de conhecimento para a maioria das pessoas que, fora os atendimentos de fisioterapia respiratória que eu desenvolvo, eu ofereço também um serviço de comercialização de produtos da área da fisioterapia respiratória. Dentre eles, o Respiron eu comercializo. Tá? Porque existem uma infinidade de fisioterapeutas ao redor do país, em todo o Brasil, que utilizam esse recurso. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Até esse aspecto, sim, é minha opinião. Tá? Mas realmente, para mim, é contraditório um aparelho que ele se regula, ou a gente regula ele à base de restrição de fluxo, usar em uma doença como a asma. Para mim é contraditório. Outro aspecto, quer ver, ó, aqui na caixinha do aparelho, ele está falando, bem essa daqui, ó, a segunda coluna, primeiro aqui ele fala do Respiron Kids Easy Mediter, e daqui, na segunda coluna, ele está falando do Respiron Classic, não dá para vocês verem aí, mas é do Respiron Classic. Então essa coluna, ela fala sobre carga. Então ele fala de uma carga que se inicia com 10 e vai até 40 centímetros de água. Significa o quê? Que eu elevar uma bolinha,
uma bolinha no nível mais leve, aqui eu estou trabalhando a 10 centímetros de água. Mas realmente, do jeito que vem a informação no aparelho e do jeito que eu faço, não fica claro para mim se 10 centímetros de água é quando eu elevo uma bolinha ou as 3 bolinhas no nível mais leve. Mas o fato é que esse aparelho ele trabalha de 10 a 40 centímetros de água. Para a gente pensar na questão de ganho de força, tá? A prescrição do exercício ela se baseia em evolução de carga. E essa evolução de carga tem que ter uma certa exatidão. O Respiron, eu não consigo individualizar essa carga. Então eu puxo aqui, ó. Foi uma carga. Aqui, que carga que foi? Tá? Outro detalhe, dá uma olhada bem aqui no meu ombro. Isso daqui, a elevação do ombro, é recrutar músculo acessório da respiração. Se eu recruto o músculo acessório da respiração, a execução não está ficando legal. Eu estou contraindo músculo que não era para ser contraído na minha respiração. O primeiro ponto é esse. Eu acho que aqui já se justifica o porquê não usar um Respiron em doenças obstrutivas. Para mim, até aqui já se justifica. Se não está claro para você, coloque seu questionamento. Né? Se isso não ficou claro para você. Quer evidência? Não se preocupa. Eu vou trazer alguns outros vídeos. Esse vídeo, quando a gente fala nessa temática aqui, desse aparelho, não se resume a um único vídeo. Eu vou trazer outros vídeos com evidência. Tá? E por que eu prefiro o uso do Power of Breath, apesar de ser um recurso mais caro, mas é mais viável, principalmente para quem tem doença obstrutiva. Eu vou explicar nos próximos vídeos para vocês, não tem problema nenhum. Mas aqui, eu só estou falando por enquanto do uso inspiratório desse recurso, que ele nasceu para ser usado de uma forma inspiratória. Ele é um incentivador inspiratório. Na caixinha está falando que é um incentivador respiratório. Mas quando a gente fala em respiração, até quando a gente tem lá o treinamento muscular respiratório, na verdade o treinamento muscular respiratório, ele se divide em treinamento ins e treinamento ex. Está aqui um incentivador respiratório, talvez por conta de ser uma informação para o leigo, mas a gente tem que entender a divisão tanto de inspiração quanto de expiração, tá? Então aqui, ele é um aparelho que se baseia em restrição de fluxo. Para empregar carga, ele se baseia na restrição de fluxo e não tem como a gente ter exatidão na carga. Eu sei, de acordo com a informação aqui da caixinha do manual, que a carga que eu consigo nesse aparelho Classic vai de 10 a 40 centímetros de água. Isso eu não consigo saber em que ponto exato do elevar dessas bolinhas eu tenho que trabalhar com paciente A, B, C ou D. Eu não sei. E outro detalhe também, se eu não avaliei, aqui em relação à dúvida do inscrito no canal, deu a impressão que a pessoa que fez a prescrição para ele não fez a avaliação nem com o manovacômetro, nem com o Power Breath K5, que é os aparelhos dos quais a gente avalia pressão inspiratória, indiretamente é a força muscular inspiratória. Tá? Então, se não ficou claro. Então, para eu saber qual recurso eu vou utilizar, primeiro de tudo, o ideal seria eu ter essa referência, que é a manovacometria ou o exame do Power Breath K5. Isso na situação dele inspiratório. Tá claro? Tá claro ou tá sendo meio confuso o vídeo? Se não tiver claro alguma coisa, é só explicar. Agora, quando eu viro ele para cá, gente, piorou. Se eu não tenho parâmetro... Se eu não tenho parâmetro de carga, quando eu estou fazendo ele da forma inspiratória, piorou quando eu viro ele de ponta cabeça e começo a ficar soprando. Eu perco toda a minha referência, sem contar que assim, quando você aplica pressão expiratória, existe algumas dificuldades aí, tá? Então,
A gente precisava entender um pouco mais sobre esse paciente. A pressão inspiratória, ela pode acabar gerando uma pressão intrapulmonar, se ela não é controlada, se a gente não avaliou, acaba havendo a possibilidade de gerar uma pressão intrapulmonar um pouquinho grande, esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, ele foi feito para ser usado de uma forma inspiratória, tá? O que ele coloca aqui, também na dúvida do seu Luiz, é por que aqui na primeira coluna tem essas duas bolinhas. Porque uma das formas de uso do aparelho, senhor Luiz, é para você elevar a bolinha e manter a bolinha entre essas duas colunas aqui. Daqui que vem a característica do aparelho, que é um incentivador, para dar um estímulo para a respiração, e ele incentiva a respiração profunda. Agora, a partir do momento que eu incentivo a respiração profunda, eu abro as minhas costelas e mantenho essas costelas abertas. Então, inspiração profunda. Aqui, no meio da marcação. Para manter essa bolinha elevada, eu preciso contrair um músculo chamado intercostal externo, e sustentar a bolinha implica em manter esse intercostal externo em contração, que é totalmente antifuncional se a gente for avaliar o que é características de uma doença obstrutiva como a asma, tá certo? Então, assim, isso são as explicações referentes ao aparelho e à doença obstrutiva, nesse caso específico a asma, e também algumas dúvidas específicas aqui do senhor Luiz. Porém, peço para você que se inscreva no canal, já deixe o seu like, coloque as suas dúvidas, que esse vídeo vai ter continuidade. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.